Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Graziela. Gente, hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês, eu vim contar a minha história de vida, como eu vim parar aqui na França. A minha mãe, ela sempre teve um sonho de ir para Portugal. Ela sempre falava que queria ir para Portugal. Mas a gente nunca teve a oportunidade. Até que então, quando a gente estava no Brasil, nada deu certo. E do nada, a minha mãe decidiu imigrar para a França. Minha mãe migrou para a França, ficou aqui um tempo. E daí, depois de um ano que a minha mãe estava aqui, eu também não passei por algumas coisas boas no Brasil. Então, a minha mãe disse para mim vir para a França. E eu peguei e vim. Quando eu cheguei aqui, a minha vontade era de voltar para trás. Por quê? Porque era um país novo, era uma nova língua. Para mim era difícil. Eu também tinha acabado de sair de um relacionamento, então pra mim ainda tava tudo muito verde, né? E eu tinha minha mãe aqui, só que a minha mãe não falava francês e as amizades dela, assim, também a maioria, todo mundo falava português, né? E eu fiquei uma semana em casa. Aí eu consegui um trabalho num restaurante. Só que eu não falava a língua do país, né? E o que eu fiz então? Eu comecei a estudar em casa. Só para lembrar, a minha mãe veio para França em 2010, com 42 anos de idade, e eu vim em 2011 com 18 anos. E daí eu comecei a trabalhar em um restaurante, só que eu não sabia o que os clientes queriam. Aí eu comecei a estudar em casa. E naquela época não tinha tanta tecnologia igual tem hoje. Aplicativo, tradutor, é, essa tecnologia que tem hoje em dia, esses cursos, essas coisas, até tinha, mas eu vim de uma família pobre e naquela época, até mesmo para quem estava no Brasil, quem não tem dinheiro, quem não tinha dinheiro também, eu acho que até hoje é um pouco assim, não conseguia um curso, não conseguia uma faculdade, né? Muitas pessoas conseguiram, mas o meu caso, que vim de uma família pobre e um cérebro fraco, né? Porque eu falo assim que eu não me sinto uma pessoa inteligente, mas eu me sinto uma pessoa guerreira. Aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante e o que eu fiz? Cheguei lá, é, comecei a estudar o que era pro meu trabalho. Tudo que tava lá eu escrevi num papel e chegava em casa. Eu ganhei um dicionário de português para francês, porque eu não tinha. Meu telefone não era desses de agora, né? Era um telefoninho assim, normal, era difícil de acessar a internet nele. Aí eu comecei a estudar, escrevia no caderno tudo o que eu precisava pro meu trabalho, né? O que precisa para trabalhar em um restaurante? Você precisa conhecer o nome das mesas, o nome das cadeiras, como cumprimenta o cliente para entrar, como cumprimenta o cliente para ir embora. Você começa a conhecer o nome, a estudar o nome dos pratos, o nome das comidas, e assim os nomes das bebidas. E assim eu fui escrevendo tudo no caderno, chegava em casa e ia estudar. Aí mais pra frente, meu padrasto tinha lá um notebook daqueles bem antigo, assim, do tempo do EPA. Aí eu começava, tudo aquilo que eu estudava e que eu traduzia com o dicionário, eu ia lá no aquele notebook velho dele e colocava no tradutor e escrevia, ele traduzia e escutava. E ali eu ia aprendendo. Com 15 dias eu já sabia o essencial, eu já sabia o essencial para o meu trabalho. Porque daí eu também comecei a aprender a estudar os números. Por quê, gente? Porque a gente sofre demais quando a gente chega num país que a gente não fala a língua. Às vezes o cliente pediu um copo de água e eu não sabia o que era um copo de água. É muito doído. Eu chorei uns 15 dias, porque eu queria aprender e eu não conseguia. Então foi quando eu falei assim, não, eu não quero voltar embora pro Brasil, porque agora eu não tenho mais. Minha mãe tá aqui, né?
Aí até que a minha mãe falou bem assim, ah, se for pra você ficar aqui chorando, então volta embora pro Brasil. Aí eu falei, não, eu tô com 18 anos, eu ainda sou nova, eu tenho que correr atrás desse prejuízo aqui, porque faculdade no Brasil não é fácil, cursinho no Brasil não é fácil. Então, eu tenho que pelo menos aprender essa língua aqui desse país. Aí eu fiz uma estimativa, eu vou ficar aqui um ano. Eu vou ficar aqui um ano, porque um ano eu quero juntar um dinheiro, que eu quero comprar uma casinha e quero voltar pro Brasil pra mim continuar minha vidinha lá. Aí de um ano, faz 13 anos que eu tô na França. Mas teve todo aquele processo de se acostumar com o país, com o clima, com a língua, com as pessoas. Teve todo aquele processo. Então, ninguém, a maioria que eu vejo até hoje dos brasileiros, dos imigrantes, não vou falar só dos brasileiros, mas de todos os imigrantes, a maioria, quando chega aqui, não fala francês. Graças, mas eu falo inglês. Bom pra você. Ainda bem, né? Porque eu vim pra cá sem falar nada. Não falava nem inglês, nem francês, nem espanhol, nem nada. Nunca me interessei por querer aprender outra língua. Foi depois que eu cheguei na França que eu me interessei por querer aprender outras línguas. E como eu tava aqui, então eu me dediquei um pouquinho mais ao francês. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a estudar em casa e também aprendia muito com os clientes, né? Com os clientes vi que eu era brasileira e que eu não falava o idioma, então eles faziam mímicas, eles tentavam explicar as coisas pra mim e eu aos poucos eu fui tentando entender. E estudando todos os dias em casa. Trabalhava, chegava, estudava, ia lá no notebook velho, escutava e assim ia e pegava no dicionário e traduzia. E com um ano e meio eu já entendia tudo que eles falavam. Mas tinha aquela coisa, eu ainda não falava. Falava uma palavra aqui, outra ali, ainda não falava. Por quê? Por causa do medo. Medo por quê? Porque eu sei que a minha ação e algumas palavras eu ia falar errado. Então foi até quando os clientes começaram a dizer assim, a me dizer, Grazi, você tem que falar, porque se você tiver medo, você nunca vai falar. A sua língua, ela tem que desenvolver. Aí foi quando eu perdi o medo e comecei a falar francês com os clientes, com as pessoas. Tipo, eu falava muita coisa errada, muita coisa errada. Mas aqui eles estão sempre corrigindo. Existem pessoas que não gostam, que se sente ofendido. Eu nunca me senti ofendido de ninguém me corrigir. Às vezes a pessoa me corrigia, eu falava assim, não. Ah, é? Então me explica, como é que é? Quando é que eu uso essa palavra? Quando é que eu não uso? Então eu nunca me senti ofendida por as pessoas estar me corrigindo, porque foi assim que eu fui aprendendo. E estamos aí há 13 anos na França, falo francês, graças a Deus, eu mesmo resolvo meus BO, não tem que ficar pedindo nada pra ninguém, porque a pior coisa é a gente ter que ficar dependendo das outras pessoas. Hoje em dia, eu, se puder, ajudo as pessoas, tem uma hora marcada num banco, eu vou, tem alguma coisa, ajudo a minha família, precisa preencher alguma coisa, eu também ajudo. Então, hoje em dia, eu posso dizer que o esforço valeu a pena porque não foi fácil, não é fácil pra ninguém. Então esse vídeo eu fiz pra você que tá pensando em imigrar pra França ou por qualquer outro país, não tenha medo. Estuda, estuda. Não faça igual a mim, não. Não vem pra cá sem falar bom dia, não. Estuda pelo menos o essencial. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Tem muitas outras coisas aí, outras histórias que eu posso estar contando pra vocês. Eu quero que vocês deixem aqui perguntinha pra mim estar respondendo, porque às vezes a pessoa quer imigrar, tem tudo pra imigrar do país. Olha, tem um amigo. A pessoa às vezes fala francês, ou fala espanhol, ou fala inglês, ou às vezes não fala nada e tem medo. Não tenha medo. Se você quer mudar de vida, se você quer ir para um outro país, se você quer fazer um pezinho de meia, se você quer aprender uma nova língua, imigra, não tenha medo. Não tenha medo. Fique com Deus todos vocês. Até um próximo vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Dá um likezinho que eu vou trazer mais vídeo com informações pra vocês. Eu quero estar tirando todas as dúvidas de vocês. Um beijo e fica com Deus.